Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é Pedro da Glória. Estou aqui para apresentar o tema inerente à introdução ao estudo de derivadas, onde nós abordaremos a introdução acerca do estudo de derivadas. Este tema que é inerente à disciplina de matemática. Então, seja bem-vindo a este vídeo aula. Como conteúdo, nós teremos aqui a introdução ao estudo de derivadas, onde veremos a derivação direta ou derivação por tabela, o que implica dizer que neste vídeo não veremos a derivação por definição, mas sim a derivação direta. Ok? Para começarmos, temos que nos lembrar o seguinte, que em matemática geralmente não se começa o conteúdo dizendo-se o que é, mas começa-se um tema ou qualquer que seja o assunto dizendo como é que se faz. Então, após entendermos como é que se faz, nós compreendemos subsequentemente o que é e para que serve. Então, assim será o nosso estudo sobre a introdução do estudo de derivadas. Então, vamos começar dizendo como é que se faz a derivada direta, ok? Depois é que vamos, nos outros vídeos subsequentes, vamos explicando o que é este negócio de derivadas. Para começar, existe um conceito crucial, um conceito que eu considero em especial, né? Que considero um dos passos importantes para a derivação. Na verdade, derivar não é nada mais nem nada menos que entender que x elevado a n derivado, este é o símbolo de derivada, x elevado a n derivado sempre vai ser nx elevado a n menos 1. Ou seja, você faz com que o expoente desce, né? E multiplique, e no lugar do expoente tira sempre uma unidade. Geralmente eu costumo dizer para os alunos que quem sabe fazer isto sabe tudo sobre derivado. O que deve aprender são leis da derivação, ok? Então, entendendo isto, nós já temos uma base sólida para começarmos a discussão sobre o tema de derivadas. A outra coisa que nós devemos entender é que se eu tiver um determinado número qualquer a multiplicar o x elevado a n, bom, o a não deverá ser envolvido no jogo na derivada. Então, é como se o a estivesse fora. O que está sendo derivado é só esta parte. É o x elevado a n. Então, a derivada de x elevado a n, segundo a regra, já sabemos que é só mandar descer o n e no expoente tirar uma unidade, ok? Então, isto é que é a derivada. Vamos lá. Alguns exemplos. Por exemplo, se eu tivesse x elevado a 5 e eu quisesse derivar este negócio, eu teria que fazer descer o 5 e tirar uma unidade aqui neste 5. Então, teríamos 5 descendo, ficávamos com x elevado a 5, tirar 1. Isto é que é derivada. Então, 5 tirar 1 dá-nos 4. Quer dizer que a derivada de x elevado a 5 é igual a 5x elevado a 4. Vamos para o próximo exemplo, onde nós temos aqui 8x elevado a 3 derivado, ok? Então, quanto é que isso daria? Nós temos que nos lembrar que, segundo este conceito, o 8 não entra na derivada. O que nós temos que derivar é o x ao cubo, ok? Então, teríamos aqui 8 por fora, pegávamos o x ao cubo e derivávamos. Então, a derivada do x ao cubo é só fazer descer o 3 e tirar 1 aqui no expoente. Então, teríamos aqui 8 mantido vezes o resultado da derivada, que é fazer descer o 3, e ficamos com 3 menos 1. 8 vezes 3 dá 24. 3 menos 1 é igual a 2. Então, o resultado da derivada seria 24x ao quadrado. Ok? Isto é que é derivada. Eu costumo dizer que normalmente só precisamos de entender isto para entendermos o que vem por diante de nós. Então, para tal, vamos entender alguns pormenores da derivada, ok? Se eu tivesse a derivada de uma constante ou a derivada de um número qualquer, esta derivada dar-nos-ia
zero. Ou seja, a derivada de qualquer que seja o valor sempre é igual a zero. Derivada de uma constante é zero. O que quer dizer que a derivada de 5 vai ser igual a zero, porque 5 é uma constante, ou seja, 5 é um número, então sua derivada é zero. A derivada de 3 sobre 7 é uma constante, pois não tem a variável x que está sendo derivado, neste caso, então a derivada disto será zero. A derivada de raiz de 1997 também é zero, porque não temos aqui a variável x. A derivada de 0 raiz de 53, 0,53 raiz sétima de 34 também é zero, pois isso não possui nenhuma variável. Ok? Entendendo isto, tem mais um outro segundo pormenor que é preciso compreendê-lo. A derivada do x. Entender que a derivada de x sempre é igual a 1. Por quê? Porque nós teríamos, se temos x, significa que o expoente é 1. Segundo a regra, o expoente sempre deve descer. Então, descendo o expoente 1, ficávamos com 1 vezes x elevado ao seu expoente, que é 1, tirar 1, ficávamos com aqui o zero, né? Qualquer que seja o valor elevado a zero, sabemos que é igual a 1. Então, teríamos 1 vezes 1 sendo igual a 1. Por isso, muitas das vezes, durante a resolução de cálculos sobre derivadas, nós não faremos mais esta demonstração. Simplesmente diremos que a derivada de x sempre vai ser igual a 1. Derivada de x sempre é igual a 1. Vejamos alguns exemplos. O que implica dizer que, tendo 3x, o 3 eu sei que não entra no jogo da derivada devido a este conceito, então teríamos apenas a derivada de x. A derivada de x nós sabemos que é igual a 1. Então ficava com 3 vezes 1, dando-nos 3. Então, na maioria das vezes, nós vamos ter que sair daqui diretamente para esta resposta. Ou seja, entender que a derivada de x é 1 me permite dizer que terei 1 vezes 3, que dá o próprio 3. Ok? Ou seja, a derivada de 3x é 3. Vamos passar para o próximo exemplo. Temos aqui 4 sobre 9x derivado, ok? O que implica dizer que 4 sobre 9 é constante, não entra no jogo da derivada, teremos que derivar aqui o x. Então, a derivada de x é 1, teríamos 1 vezes 4 sobre 9, dando 4 sobre 9. A derivada de raiz de 7, x, ok? Temos que analisar um pequeno aspecto aqui. A constante raiz de 7x, a constante raiz de 7 e o x estão separados, ou seja, o x não está dentro da raiz. Então, a raiz de 7 está a multiplicar com x, é uma constante. Então, significa que este não está envolvido, nós ficaremos com x derivado, que sabemos que dá 1, o que implica dizer que isto vai ser a própria raiz de 7. Ok? Vamos, por fim, analisarmos este exemplo. Temos aqui 3x à sétima sobre 5. A primeira coisa que nós devemos compreender é que o x à sétima, ou x elevado a 7, ele está no numerador. Podemos escrever esta expressão da seguinte maneira. 3 sobre 7, ok? O que está sendo derivado, no caso, é o x à sétima, então ficamos com x à sétima derivado, ok? Aqui houve uma falha, não é 3 sobre 7, é 3 sobre 5, conforme que está escrito aqui, 3 sobre 5. Então, a derivada de x elevado a 7, nós sabemos que o 7 é 10, ficamos com x elevado a 6, porque vamos fazer 7 menos 1 dos passos subsequentes, dos passos anteriores. Ok? Onde 7 vezes 1, nós sabemos que é 21 sobre 5, que este é o denominador. Então, x elevado a 6. Podemos deixar a conta assim, ou podemos dizer que x elevado a 6 vezes 21 dá 21x elevado a 6, ok? Por fim, nós veremos o último exercício, onde o x, para além de aparecer no numerador, ele aparece agora no denominador, mas nestas condições apresentadas, ok? O primeiro passo antes de fazer ou prosseguir com a derivada, quando o x está no denominador deste jeito, é
fazer com que ele esteja no numerador, ou seja, nós vamos ter que inverter isto aqui. Então, invertendo isto, nós ficamos com 3, que é este 3, x elevado a menos 4. Quando nós invertemos isto, o expoente de 4, que é positivo, torna-se negativo. Ao aplicarmos a derivada, sabemos que o 3 não está envolvido, então nós teremos 3 aqui. O expoente 10, ficamos com menos 4, e no expoente tiramos uma unidade, segundo a regra aqui mostrada. Menos 4 vezes 3 é igual a menos 12, e menos 4 menos 1 é igual a menos 5. Para transformarmos este expoente positivo, nós invertemos isto para o denominador e ele fica positivo novamente. O expoente, não este valor. Então, este é o conceito básico de derivadas. Então, daqui nós passamos para as regras de derivação. Mas é muito importante que primeiro compreendamos o que acabei de apresentar aqui. Compreendido isto, podemos passar para os passos subsequentes. Regras de derivação. Então, seja uma função f de x igual a u, então sempre que vermos u, vamos imaginar que estamos perante uma função f de x e uma função g de x que é igual a v. Então, sempre que verificamos v nessas regras, vamos supor que seja a nossa função g de x. Vamos lá ver a primeira regra. Soma e subtração de funções. Se eu tiver u mais v derivado, ou u menos v derivado, é a mesma coisa que pegar isto, derivar, e pegar isto, derivar, conforme a regra aqui. Então, é só pegar este, derivar, e pegar este também, derivar. Sempre que for soma ou subtração de funções. Então, vejamos aqui algum exemplo, em que temos g de x igual a 4x menos 1. Para derivarmos a função g de x, nós teríamos aqui g derivado, vai ser igual a toda esta expressão derivada, ok? Então, segunda regra, se nós temos tanto menos tanto ou tanto mais tanto, é como se pegássemos este valor, derivássemos e pegar este valor, derivar, ok? A derivada de 4x nós sabemos já que vai ser igual a 4. E a derivada de 1 sabemos que é igual a 0, porque 1 não tem variável aqui, então ele é uma constante. Então ficaríamos com 4 menos 0. Então 4 menos 0, isso é igual a 4. Passamos para a função f, que é, no caso, esta função que aqui foi dada. Nós temos menos mais menos. Então, na soma ou subtração de funções, ao aplicarmos a derivada na função f, teríamos todo este negócio derivado, onde ao derivarmos toda esta função, nós teríamos que pegar este, derivarmos, né? Sabemos que ao derivarmos este, o 3/10, e tiramos 1 nesse expoente. Então, fica 3x ao quadrado. Na derivada deste aqui, pegando este e derivar, o 2, o 5 mantém 5, né? E o 2/10, nós ficamos com 2. E no seu expoente teríamos 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1, é por isso que aqui vem x elevado a 1. Então, quando eu não precisamos colocar. Na derivada desta função, nós pegaremos isto, manteríamos. A derivada de x sabemos que é 1. Então, seria 1 vezes este negócio, dando isto aqui mesmo. A derivada de 9, nós sabemos que 9 é constante, a derivada de constante é 0. Então, no próximo passo, era só dar alguns arranjos. Ficaríamos aqui com 3x ao quadrado, menos 5 vezes 2 dá 10. Então, ficamos com 10x, mais 2 raiz de 3. O 0 é neutro, não precisamos colocar aqui. Então, derivando uma próxima função, f de x que é igual a tanto. Então, nós queremos aplicar a derivada sobre esta função. A derivada sobre esta função vai ser igual. Nesta função, pegaríamos tudo isto e derivar. Só que temos que prestar atenção neste termo que está aqui. O x não aparece no numerador, ele aparece no denominador. Então, nós vamos pegar esta parte do x ao cubo para o numerador. Basta só inverter isto e o sinal do 3 ficar negativo.
Então, aplicando a regra de derivação, nós sabemos que teremos que pegar este, derivar e pegarmos este também, derivar. Ao derivar este negócio, nós teremos que manter aqui 7 sobre 8 vezes a derivada do x ao quadrado, o 2, 10, tiramos 1, ficamos com 1, então fica 2x. A derivada deste negócio, mantemos aqui o 3 sobre 5 vezes este expoente 10, ficamos aqui com menos 3 e depois tiramos 1 ali. Ou seja, ficaríamos com o expoente 3, tirar 1. Segunda regra, sempre temos que tirar 1 no expoente. Então, menos 3 menos 1, a resposta seria menos 4, ok? Se multiplicássemos 2 vezes 7, teríamos 14. Só que depois simplificaríamos 14 sobre 8, ok? Então, dividindo aqui por 2 dá 7, aqui por 2 dá 4. Ou seja, nós ficaríamos aqui com 7 sobre 4x, que é este x aqui. Ao fazermos este produto aqui, teríamos menos 3 vezes menos 3, menos com menos daria mais, onde 3 vezes 3 daria 9. Então, teríamos 9 sobre 5, que é igual, vezes x elevado a menos 4, que corresponde a este. Transformando esse x elevado a menos 4 em positivo, nós inverteríamos isto, passava para o denominador, bastava só alterar o seu expoente para positivo. Então, este é o primeiro passo, esta é a primeira regra que envolve a soma e subtração de funções. Então, você vai pegar cada uma das funções e derivar como se ela estivesse sozinha. Cada termo será derivado singularmente, ok? Passemos para o número 2. Produto de funções. Imagine que aqui você tem u vezes v derivado. Então, se eu tenho u vezes v derivado, uma função u e uma função v para derivar, essas funções já multiplicarem, então eu faço a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a segunda função. Aqui neste membro derivo a primeira e neste membro derivo a segunda função, ou seja, u derivado vezes v mais u vezes v derivado. Exemplo, nós temos aqui 3x menos 2 vezes x mais x ao quadrado mais 1. Então, temos aqui vezes, o que nos leva a entender que esta derivada é derivada de um produto. Para tal, nós vamos ter a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a segunda função. Derivamos a primeira função e derivamos a segunda função. Nesta derivada, a derivada de 3x é 3, a derivada de 2 é 0. Então, ficamos com 3 menos 0. E nesta derivada, a derivada de x quadrado é 2x, a derivada de 1 é 0. 3 tirar 0 é 3. 2x acrescentar 0 dá a mesma coisa que 2x. Então, nestas condições, é só distribuir 3 vezes x ao quadrado, dá-nos aqui 3x ao quadrado, 3 vezes 1, dá-nos aqui 3, 2x vezes 3x, dá-nos aqui 6x ao quadrado, 2x vezes menos 2, dá-nos menos 4x. Então, verificando os termos semelhantes, ou seja, aqui os termos com o mesmo apelido, né? Teríamos aqui o x ao quadrado, temos aqui também o 6x ao quadrado, né? Tudo é x ao quadrado, x ao quadrado. Então, podemos somar 3 mais 6. A resposta é 9x ao quadrado. Menos 4x mais este 3 que aparece aqui. Então, assim terminava a nossa derivada desta função. O próximo exemplo, nós teríamos aqui a seguinte função, y igual a 5x à quarta, vezes 7 menos 3x ao quadrado. Então, só o fato de nós termos lido vezes 7 menos nananana, nós percebemos que é esta função vezes esta função. Então, estamos mediante a derivada de um produto. Lembra da regra? Deriva, faça a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a segunda função. Deriva a primeira e deste lado deriva a segunda. A derivada deste negócio, nós sabemos que o 5 não faz parte. Fizemos descer o 4 e tiramos uma unidade no expoente. Em vez de 4, tirando 1 fica 3.
E aqui deste lado a derivada do 7 fica 0. E a derivada deste negócio, o 3, não faz parte, mantém. E a derivada do x ao quadrado já vimos em vários momentos que vai nos dar do x. O próximo passo, nós teríamos 5 vezes 4 dando 20x ao cubo. Aqui 0 menos isto não muda nada, né? Então é só multiplicarmos menos 3 vezes 2x, dando-nos menos 6x. Daqui é só efetuarmos o produto, onde teríamos 20x ao cubo vezes 7. 20 vezes 7 é igual a 140. Então ficava 140x ao cubo. 20x ao cubo vezes menos 3, onde mais e menos dava menos, e 20 vezes 3 dava 60, e x ao cubo vezes x quadrado dando x à quinta, ok? É só somar 3 mais 2 que dá-nos 5. Fazendo este produto, 5x à quarta vezes menos 6, 5x aqui é positivo, aqui é negativo, então teríamos mais menos dando menos, 5 vezes 6 dando 30x à quinta. Esta seria a derivada de um produto. Percebendo, nós temos aqui x à quinta, aqui também temos x à quinta. Quer dizer que podemos fazer menos 60 menos 30, dando aqui menos 90x à quinta. E essa parte, como não temos nenhum outro x ao cubo, diferente deste, então nós mantemos. Assim terminava a nossa derivada. 3. Divisão de funções. Vamos imaginar que temos aqui uma função u sobre uma função v a dividir. Então, na derivada disto, nós vamos dizer numerador vezes denominador menos numerador vezes denominador, onde vamos derivar em primeiro lugar o numerador e em segundo lugar derivar o denominador sobre o denominador ao quadrado. Então, é assim como deveremos prosseguir com a divisão. Mas pode dar-se o caso em que temos uma divisão, só que o numerador é uma constante e a função aqui está no denominador. Então, ao aplicarmos a regra conforme aqui apresentado, teríamos numerador, denominador, menos numerador, denominador por denominador ao quadrado. Derivamos aqui o numerador e derivamos aqui a expressão do denominador. Como a expressão do numerador, aqui o c é uma constante, a derivada de uma constante sempre é igual a 0. Então, teríamos aqui 0. 0 vezes v absorve isto, cancela, ficamos só com menos c v derivado dividido por v ao quadrado, que é essa expressão. Então, no caso em que nós tivermos uma divisão ou um quociente em que o numerador é uma constante, nós podemos aplicar diretamente esta regra em vez de ter que trabalhar com todo o conceito. Por exemplo, temos aqui y igual a 2x menos 1 dividido por 3x mais 2. Para aplicarmos a derivada disto, nós teríamos y derivado igual numerador vezes denominador vezes menos numerador vezes denominador. Aqui em primeiro lugar derivamos o numerador e aqui derivamos o denominador sobre a expressão do denominador ao quadrado. Então elevamos este denominador a 2. Aplicando a derivada 2x, nós sabemos que isso vai ser igual a 2. A derivada de 1 é igual a 0. Então teríamos 2 menos 0, que dá o próprio 2. Daí que nós temos 2 como resposta desta derivada total. Então, ao derivarmos aqui, a derivada de 3x dá 3, a derivada de 2 dá 0, então teremos como respostas apenas o 3. Ou seja, o resultado disto é 3. Aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes 3 dá 6x, 2 vezes 2 dá 4. E aqui, ao distribuirmos 2 vezes... teríamos aqui o 6x e o mais 4. Ao aplicarmos a distribuição aqui, 3 vezes 2x dá 4... Perdão, 3 vezes 2x dá 6x. Só que é positivo, com esse sinal negativo fica aqui menos. 3 vezes 1 a resposta é 3, só que como aqui temos sinal negativo, com este negativo fica mais, ok?
porque aqui distribuímos não só o 3, como também distribuímos este sinal negativo nestes termos que estão aqui. Então, prestando atenção aqui, nós temos 6x e aqui temos menos 6x, que são simétricos. Então, este com este dar-nos i a 0. Apenas ficaríamos aqui com 4 mais 3, que nos dá 7. Ficamos com 7 sobre aqui o nosso denominador que fomos mantendo. Para o segundo exemplo, nós vamos imaginar esta seguinte função f de x. Para derivarmos esta função, nós temos antes, deixa-me esclarecer que também temos derivada de uma divisão em que o numerador é uma constante. Então, sendo o numerador uma constante, nós podemos aplicar aquela regra lá anteriormente apresentada. Então, a regra que foi apresentada no slide anterior é se o numerador é uma constante, então nós podemos derivar deste jeito diretamente, ok? Então, aplicando aquela regra para isto, nós teríamos menos, né? O menos é da regra, o menos daqui é da regra. Então, teríamos menos 6 vezes o denominador derivado dividido pelo denominador ao quadrado, ok? Onde a derivada de 2x vai nos dar 2, a derivada de 3x vai nos dar 3 e a derivada de 1 dá 0. Então, nós não precisamos escrever aqui o 0. E assim terminava a derivada desta função. Passando para 4, a derivada de uma função composta. Vamos considerar uma função composta toda vez que nós tivermos uma função que é elevado a um determinado número, ok? A um expoente qualquer que seja aí. Então, quando a função é elevada a um determinado expoente, nós, para derivarmos esta expressão, teríamos que fazer descer aqui o numerador, o expoente, pegarmos a função sem nenhum expoente e derivarmos, copiamos a função, no seu expoente tiramos 1. Ok? Então, assim seria a regra de uma função composta. Então, vejamos aqui a seguir o seguinte exemplo. Temos aqui a função h de x, que é 3x menos 2 elevado a 7. Então, temos a nossa função, toda ela sendo elevada a 7. Então, é aquele caso ali, em que para derivar, vamos pegar o 7 e fazer descer. Pegamos só esta expressão, sem o 7, derivamos e copiamos esta toda expressão com 7, tirando uma unidade nesse expoente aqui, ok? Então, teríamos aqui, no passo subsequente, 7, a derivada deste negócio, né? Isto dá 3, porque a derivada de 3x é 3, a derivada de 2 é 0, então só ficamos aqui com o 3. Ao fazermos 7 menos 1, temos como resposta o 6. Multiplicando 7 vezes 3, ficamos aí com 21 e assim terminava o exercício, ok? Passando para o próximo exercício, nós teríamos aqui uma determinada função g de x igual a 2 e temos aqui a expressão. Também é uma função composta, porque nós verificamos esta expressão sendo elevada aqui a um expoente 4, ok? Temos uma função que está sendo elevado a um determinado expoente ali. Só que esta função multiplica com 2, mas mesmo assim não iremos considerar isto derivada de um produto, porque o 2 é uma constante, quer dizer que ele não fica envolvido aí na nossa derivada, não é necessário. Assim sendo, mantemos o 2 e aplicamos para esta expressão a regra da derivada de uma função composta, que é fazer descer o 4, pegar esta expressão e derivar. Então, pegamos aqui o 4 menos 2x cubo, que é esta expressão, derivamos e depois copiamos a mesma expressão, tirando uma unidade. No passo seguinte, podemos resolver 2 vezes 4, dando-nos aqui 8. Ao derivarmos esta expressão, a derivada de 4 vai dar 0, né? A derivada desta expressão, mantemos aqui o 2, esse sinal negativo aqui à frente, o 2, e ao derivarmos o x ao cubo, a derivada de x ao cubo, o 3 10, tiramos uma unidade ali no 3, fica 2, então dá 3x ao quadrado. Fazendo o produto de 8 vezes 2 vai dar 16,
16 vezes 2 dá 48x ao quadrado negativo. Então, teríamos aqui menos 48x ao quadrado, enquanto que aqui mantemos esta expressão. Derivada de uma função irracional, ok? Nós consideramos uma função irracional a todas as funções em que dentro do radical, dentro da raiz, nós temos uma determinada variável. Então, para determinar a derivada destas funções, nós sempre vamos dizer que a derivada da função vai ser igual ao radicando, né, o que estiver dentro da raiz, derivado dividido pelo índice da raiz. No caso, o índice da raiz ali é o n, dividido pelo índice da raiz, vezes a raiz com o mesmo índice. Voltamos a pegar o radicando, o escrevemos aí, elevamos ao índice da raiz, que no caso é n, ok? Tirando 1. É assim como faremos a derivada de todas as funções irracionais, ou seja, todas as funções que contêm a variável dentro da raiz. Para ilustrar, temos aqui o seguinte exemplo, também que é um caso de uma função irracional. Ao aplicarmos esta derivada, teríamos que pegar esta expressão que está dentro da raiz e derivarmos dividido por 2, ok? A raiz aqui é quadrada, né? O índice, quando a raiz é quadrada, isso implica dizer que o índice é 2. É por isso que aqui aparece o 2. O 2 é do índice da raiz, conforme a formulinha ali nos indica. Então, raiz, né? Mantendo a raiz com seu índice, ficávamos com a mesma expressão que está dentro da raiz, sem alterar nada, elevado ao índice menos uma unidade, ok? O índice é 2, porque a raiz é quadrada. Temos que prestar atenção nesse aspecto, segundo o que a fórmula aqui nos mostra, ok? Então, ao aplicarmos a derivada aí, nós obteríamos esta resposta. A derivada de x ao quadrado vai nos dar 2x, a derivada de 3x vai nos dar 3, a derivada de 4 é 0, então não precisamos aqui colocar. E quanto a essa parte, 2 menos 1 é igual a 1. Então, isto significa que toda a expressão está sendo elevada a 1, mas nós não precisamos escrever o 1 como expoente. Temos aqui também mais um exemplo de uma função irracional, só que no caso é 4 raiz quinta de 7 menos 6x. O 4 é uma constante, então não nos vamos preocupar com ele. Vamos aplicar a derivada, vamos manter aqui o 4 e seguir com a regra da derivada de uma função irracional, que seria pegar tudo que está dentro da raiz e derivar dividido pelo índice da nossa raiz. No caso, o índice da nossa raiz é 5, é uma raiz quinta, então o índice é 5. Voltamos a manter a raiz com o seu índice, que no caso é 5. O que está dentro da raiz continua dentro da raiz. Então pegamos o nosso índice, que é 5, e tiramos uma unidade. Também segundo a ilustração da técnica ali mostrada. Então, aplicando a derivada de 7, ficamos com 0. 0 é neutro, não precisamos colocar. A derivada de 6x ficamos com 6, mas com sinal negativo daí. Então, aqui embaixo ficávamos com 5 raiz quinta de tantos. O que importa aqui destacar é que o 5 menos 1 vai nos dar aqui como resposta o 4. Depois disto, podemos efetuar o produto de 4 vezes menos 6, que nos dá 24, né? Negativo. Este negativo podemos colocá-lo aqui. Então, 24 negativo sobre a mesma expressão do denominador, que permanece inalterável. Passemos agora para ver derivada de funções logarítmicas. Nós temos aqui um logaritmo de u na base a. Esse logaritmo de u na base a vai ser igual à derivada do logaritmano dividido por u ln de a. Então, derivar um logaritmo é a coisa mais fácil que existe do que resolver o próprio logaritmo. É só pegar este negócio, derivar, pegar esse negócio, escrever no denominador e colocar ali ln de a. Então, assim, deste modo, fica resolvida a questão da derivada. Vamos ver alguns exemplos. O logaritmo de 3x à quarta na base 7. Para aplicarmos a derivada da função,
é só pegarmos o logaritmano, que é 3x à quarta, derivar, e voltar a pegar o mesmo logaritmano, escrever no denominador, acrescentar aqui ln de 7, que é a base, ok? Então, a derivada deste negócio, porque aqui a gente colocou o símbolo da derivada, o 3 mantém-se, vai descer o 4, não é? Ficamos ali com a derivada de x à quarta, dando-nos 4x ao cubo. Podemos cortar aqui, simplificando, né? O 3 com o 3. Percebe-se que aqui temos x ao cubo e aqui temos x à quarta, ok? Se é x ao cubo, isso implica dizer que são 3x. Se é x à quarta, implica dizer que são 4x. Então, podemos cortar todos os 3x e nesses 4 apenas sobra um único x. Então, no nosso numerador, ficamos com 4, enquanto no nosso denominador, ficamos com x ln de 7. Esta seria a resposta para a derivada deste logaritmo. Mas podemos ter o caso da derivada do ln, né, que é o logaritmo natural, o logaritmo de base NEPA. Então a derivada de ln é mais fácil, é a mesma regra que esta aqui, só que aqui nós não colocamos ln da base, ok? É só escrever o derivado sobre o, acabou. Então, para ilustrar com um exemplo, teríamos aqui ln deste negócio. É só pegar esta expressão derivada sobre a mesma expressão. Esta expressão derivada sobre a mesma expressão. Acabou. A derivada de 1 é 0. Então não precisamos de colocar o 0. A derivada de 2x é 2. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E manteve, acabou a derivada. Muito fácil, né? Passemos agora para ver a derivada das funções exponenciais. Lembrar que a diferença entre uma função exponencial e uma função composta é que na função composta você tem uma função que é elevado a um certo número ou a uma certa constante qualquer, enquanto que a função exponencial é o contrário. É o número que é elevado à função, não a função que é elevado ao número. Então temos aqui o número, que é um número qualquer a, elevado à função. Então neste caso a função é exponencial. Para tal, também é muito fácil, é só pegar esse expoente, derivar, escrever ln deste número que está aqui, voltar a copiar a mesma expressão. Ok? Muito fácil. Vejamos alguns exemplos. A derivada desta função, no caso é exponencial, porque nós temos um certo valor, ok? Que é elevado a uma determinada expressão, que no caso define uma função. Então, que é elevado a uma determinada função. Para tal, é só pegar o numerador, o seu expoente, perdão, é só pegar o expoente derivar, pega o expoente derivar, escreva ln da base, que é 3, e copia o mesmo exercício, transcreve a mesma expressão, ok? Transcrever a mesma expressão. A única coisa que você terá que fazer é derivar onde você colocou o sinal de derivada. Então a derivada de 2x, já sabemos que é 2, de 1 a 0, quer dizer que a resposta disto será 2. Então teríamos 2 ln de 3 vezes a mesma expressão. Daqui não se faz mais nada. Podemos deixar a expressão assim. Ok? E temos que ter o cuidado, não podemos multiplicar este valor com isto aqui, porque isto está no logaritmo, enquanto que isto não. Está muito distante do logaritmo. Então não podemos fazer isso. Ao fazermos a derivada desta expressão, que no caso é 5x ao quadrado, também é a mesma coisa, temos um valor elevado a uma certa função, é uma função exponencial. Para tal é só pegar o expoente e derivar, ok? Pega o expoente e deriva, escreva ln da base, que no caso é 5, e transcreve esta expressão. Transcreve a expressão. E lembrar que não pode fazer 5 vezes 5, ok? Deixa isto de como está. A derivada de x ao quadrado dá 2x, então volta a copiar o resto. Assim você terminou com a derivada, ok? No caso em que tens uma expressão exponencial de base NEPA, ok? A fórmula é a mesma, só que o que você terá que omitir é isto aqui. Então, escreva a mesma expressão, a mesma fórmula, mas sem o ln de a, ok? Então é só pegar o expoente, derivar, pegou o expoente, derivou e transcreve
a mesma expressão. Ok? Ali o ln, o NEPA elevado a U. Então, por exemplo, temos m de x igual a NEPA elevado a x. Para derivar, é só pegar o expoente e derivar, ok? Pega o expoente e deriva, que no caso é x, e transcreve a mesma expressão ali. Transcrevendo, dá isto aqui. A derivada de x é 1. Então teríamos 1, não precisamos colocar 1 se ele é neutro no produto, ok? Então teríamos 1 NEPA elevado a x. Terminava aqui a nossa derivada. Podemos concluir que a derivada de NEPA é igual ao próprio NEPA, né? Quando é NEPA elevado a x. É igual ao próprio NEPA elevado a x. Se nós tivéssemos essa expressão, teríamos que pegar o expoente, derivar, copiar isso aqui. Ok? A derivada de menos 3x, no caso, vai dar menos 3 e acabou aí a nossa derivada. Acaba aqui, não tem nada por fazer aqui, né? Conforme podemos ver, isso é uma brincadeira das crianças. Ok, vamos imaginar esta situação em que temos uma constante aqui a multiplicar. Não vamos considerar isso um produto, porque isto é uma constante. Então, para tal, é só manter o 5, pegar o expoente e derivar. Mantemos aqui o 5, pegamos o expoente e derivamos. Pegamos o expoente e derivamos e repassamos aqui a nossa expressão que vai sofrer a derivada. Feito isso, a derivada de 3x é 3, de 8 é 0, então significa que o resultado desta derivada simplesmente será o 3. Então teríamos aqui 5 vezes 3, que dá 15, então teremos 15 NEPA elevado a 3x menos 8. Assim terminávamos com a derivada da exponencial. Finalizávamos os cálculos com derivadas de funções trigonométricas. Lembrar que a derivada do seno de U vai ser U derivado cosseno de U. Exemplo, seno de x, 4x menos 3. É só pegar este argumento, derivar e no lugar de seno escreva cosseno da mesma expressão. Se for já fazer aqui a derivada de 4x, ficamos com 4, de 3 é 0. Então a resposta desta derivada toda ela vai ser 4. Acabou. Derivar seno é muito fácil. Se formos a derivar o cosseno de U, então você vai pegar o argumento, vai derivar, no lugar de seno, de cosseno, perdão, no lugar de cosseno, coloca seno do mesmo argumento U. Só que aqui temos que prestar atenção de colocar o sinal, sempre o sinal negativo, segundo a técnica. Por exemplo, cosseno de 7x² seria menos, pega essa expressão, deriva, e no lugar de cosseno coloca seno da mesma expressão, que no caso é 7x². Fazendo esta derivada, nós teríamos aqui 14x seno de 7x². Passamos agora para mostrar a derivada de tangente. A derivada de tangente de U vai ser U derivado sobre cosseno ao quadrado de U. Por exemplo, a derivada de tangente de 3 menos nananana, nós teríamos aqui como derivada o argumento derivado sobre cosseno ao quadrado de 3 menos x à quarta. Derivando essa expressão, nós ficávamos aqui com menos, né? Este menos porque isto aqui dá 0, 0 é neutro na subtração. A derivada disto dá 4x ao cubo. Enquanto isso, você não precisa fazer nada no denominador, é só mantê-lo. Se for cotangente, ele vai criar aqui o sinal negativo, vai nos dar aqui um sinal negativo e teremos derivada de U sobre seno ao quadrado de U. Então, por exemplo, resolvendo este exercício, nós teríamos aqui que pegar este negócio e derivarmos, colocarmos o menos da fórmula e escrevermos seno ao quadrado desta mesma expressão, ok? A derivada de 3x² dar-nos-ia este negócio. Ok, em suma, aplicar a derivada, fazer uma derivação direta, seria, na verdade, conhecer a técnica. Conhecendo a técnica, você faz a derivada. Existem várias outras técnicas que não abordamos aqui neste vídeo, não é?
que nem o caso do arcseno de U, cuja derivada é tanto, o caso do arquicosseno, o caso do arquitangente, arquicotangente, então por aí em diante. Existem várias técnicas, nós apenas abordamos estas que são as mais fluentes, ou seja, as que são mais usadas em problemas. Existem tabelas também de derivadas que são tabelas completas, então você pode pesquisar as tabelas de derivadas, então vai encontrar tabelas mais completas. Então, dependendo de cada tabela, né, é só você ver como é que se faz, o que é que a regra diz e faça de como a regra diz que você já sabe derivar. Conforme que eu disse lá ao começo do vídeo, é só saber aquela primeira regrinha, né, a regra base, é só saber isto. Então, se sabe isto, você sabe derivar, é só ir aplicando. Obrigado. O nosso vídeo termina por aqui. Desejo-lhe bons estudos e bom trabalho. Espero em breve ver-te em breve. Espero em breve poder publicar um novo vídeo aí a resolvermos exercícios, não da introdução, mas a fazermos consolidação da introdução de derivadas, para depois, posteriormente, falarmos de aplicações da derivada, ok? Obrigado, até a próxima.